Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Bomba no futebol paraense. A notícia caiu como uma tempestade em Belém e promete mexer com os corações de torcedores apaixonados. Rocitley Pereira da Silva, conhecido por todos como Rossi, ídolo absoluto do Paysandu, acaba de ter seu nome vinculado oficialmente ao Remo, o maior rival do Papão. O anúncio pegou todos de surpresa, e a repercussão nas redes sociais não poderia ser diferente. Fãs revoltados, discussões acaloradas e uma sensação de traição que se espalha por toda a região. Rossi, que construiu sua carreira no Paysandu e conquistou a torcida com gols decisivos, atua como atacante e sempre foi símbolo de luta e dedicação dentro de campo. A ideia de vê-lo vestindo a camisa azul e branca do Remo é, para muitos, quase impossível de digerir. Mas o futebol é cheio de reviravoltas, e contratos, estratégias e interesses do mercado muitas vezes superam a paixão. Essa movimentação não afeta apenas os torcedores, gera debates intensos entre especialistas, comentaristas e até ex-jogadores que conhecem a história de Rossi e sabem o peso de sua saída. Agora, todos esperam para ver como o atleta se adaptará em um ambiente que antes era inimigo declarado. As redes sociais explodiram com opiniões divididas. De um lado, torcedores do Paysandu se sentem traídos e questionam a lealdade de Rossi, lembrando de momentos históricos em que ele brilhou pelo Papão, desde gols importantes até partidas memoráveis que marcaram a história do clube. Do outro, os fãs do Remo celebram a chegada de um atacante com tanta experiência e talento, enxergando na contratação uma oportunidade única de reforçar o elenco e balançar as estruturas do futebol local. Especialistas apontam que essa mudança de clube pode ter motivações financeiras, profissionais ou até pessoais, mas para o torcedor comum, o sentimento é de choque e incredulidade. O mercado da bola no Pará sempre foi intenso, mas raramente se viu uma transferência com esse grau de impacto emocional. Rossi, que sempre foi referência no ataque, terá agora o desafio de provar que pode vestir outra camisa e conquistar novos fãs, enquanto carrega o peso da expectativa e das críticas daqueles que o viam como ídolo. O debate promete continuar aceso, e cada partida em que ele entrar em campo será observada com atenção redobrada. O clima nos bastidores do Paysandu é de tensão. Diretores, comissão técnica e jogadores demonstram surpresa e preocupação com a repercussão do anúncio. Para muitos, a saída de Rossi não é apenas a perda de um atacante, mas de uma figura simbólica que representava a garra e a identidade do clube. Já no Remo, a expectativa é de entusiasmo e preparação intensa, pois a chegada de um ídolo do rival exige cuidado e planejamento, para que a adaptação seja tranquila e positiva para ambas as partes. Analistas de mercado afirmam que movimentos como esse podem ser o início de uma nova era no futebol paraense, influenciando negociações futuras, transferências e até a rivalidade histórica entre os clubes. A situação é complexa, porque envolve sentimentos, história e dinheiro, e o papel de Rossi será decisivo na forma como essa narrativa se desenrolará. Cada jogo, cada lance e cada decisão em campo serão observados minuciosamente por quem sente na pele a rivalidade entre Papão e Remo. A pressão sobre o atleta será imensa, mas também é uma oportunidade de mostrar maturidade e profissionalismo em um cenário delicado. O fator psicológico dessa transferência não pode ser ignorado. Rossi, acostumado a ser idolatrado pelo Paysandu, agora enfrentará olhares desconfiados e comentários críticos de quem antes vibrava com suas conquistas. A adaptação em um clube rival exige equilíbrio emocional, capacidade de lidar com a pressão e foco absoluto no desempenho. Para os torcedores do Remo, cada partida será um teste. Eles querem ver se Rossi consegue justificar a contratação e se integrar à filosofia do time. Para os fãs do Paysandu, cada lance será analisado sob a lente da decepção, como se o ídolo tivesse virado inimigo da noite para o dia. É nesse contexto que o futebol mostra seu lado mais intenso, onde a paixão e o profissionalismo se chocam, e o jogador precisa navegar entre expectativas, críticas e oportunidades, provando que o talento pode, sim, transcender rivalidades. Rossi,
ao aceitar o desafio, demonstra a coragem e a disposição de encarar um capítulo inédito de sua carreira, algo que certamente será lembrado por muito tempo. A repercussão midiática também é gigante. Sites esportivos, canais de YouTube, blogs especializados e redes sociais discutem a transferência, com vídeos e matérias que analisam cada detalhe do caso. Comentadores destacam que Rossi tem perfil técnico e experiência para fazer diferença no Remo, mas também ressaltam o impacto emocional que sua chegada causa no Paysandu. Algumas publicações chegam a comparar o episódio a outras transferências históricas no futebol brasileiro, onde ídolos de um time se tornam protagonistas no clube rival, gerando polêmica e debates intermináveis. Entre hashtags e memes, os torcedores expressam sentimentos de indignação, esperança e expectativa, mostrando como uma única mudança pode alterar toda a dinâmica de rivalidade entre clubes. A movimentação de Rossi virou assunto nacional, ultrapassando as fronteiras do Pará e sendo pauta em discussões sobre mercado da bola, rivalidade e lealdade. E o que esperar do futuro? Ninguém pode prever exatamente como Rossi será recebido em campo, mas os sinais indicam que cada partida terá uma carga emocional muito maior do que o normal. A torcida do Remo espera gols e atuações decisivas, enquanto a do Paysandu observa com olhos críticos, avaliando cada decisão e cada passe do antigo ídolo. Essa situação tem potencial para se tornar histórica no futebol local, sendo lembrada por anos como o momento em que um jogador cruzou a linha da rivalidade, desafiando expectativas e emoções de torcedores. Rossi, por sua vez, entra em um período crucial, onde suas ações dentro e fora de campo serão analisadas, comentadas e debatidas intensamente. A história ainda está sendo escrita, e cada capítulo promete ser carregado de emoção, drama e reviravoltas. O desfecho dessa novela ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o futebol paraense nunca mais será o mesmo. Agora vamos para a segunda parte, que foca nas especulações sobre como essa transferência pode impactar a temporada. Rossi, ao chegar ao Remo, abre uma série de hipóteses sobre mudanças táticas e estratégicas no clube. A comissão técnica terá de encontrar a melhor forma de integrar um jogador que conhece profundamente os métodos e fraquezas do adversário, algo que pode trazer vantagens significativas. A experiência de Rossi permite que ele se torne uma peça central, não apenas no ataque, mas também como referência para os mais jovens. A forma como ele se encaixará no esquema tático do Remo será crucial, e analistas imaginam cenários em que sua presença altera completamente a dinâmica de partidas importantes, colocando pressão direta sobre o Paysandu em confrontos decisivos. Além disso, o impacto psicológico sobre os rivais é enorme. Ver um ídolo histórico do Papão vestindo a camisa do Remo pode abalar a confiança de jogadores e mudar a forma como eles encaram os jogos. Especulações também surgem sobre a reação da torcida. Alguns torcedores do Remo acreditam que Rossi pode se tornar um herói instantâneo, enquanto outros mostram desconfiança, preocupados com a adaptação e a motivação do atacante. No Paysandu, a decepção e a indignação são predominantes, mas há quem pense que essa transferência pode motivar o clube a investir ainda mais em talentos e reforços, criando uma espécie de efeito cascata que mexe com todo o mercado local. Jornalistas e comentaristas sugerem que, independentemente de simpatias, essa movimentação vai provocar uma intensificação da rivalidade, transformando os jogos entre Papão e Remo em verdadeiros espetáculos de emoção e tensão. Rossi, nesse cenário, se torna mais do que um jogador, ele se torna símbolo de uma narrativa que mistura futebol, lealdade e estratégia. O impacto financeiro também é um ponto de discussão. Contratar um ídolo do rival pode aumentar a receita com ingressos, produtos licenciados e visibilidade da equipe, mas exige investimento alto e risco calculado. Rossi chega com expectativas elevadas, e seu desempenho determinará se o Remo conseguiu equilibrar custo e benefício. Para o Paysandu, a transferência representa perda potencial de receita de marketing e engajamento, gerando debates internos sobre planejamento e estratégias futuras. O mercado local observa atentamente, sabendo que decisões como essa podem abrir precedentes e inspirar movimentações semelhantes, elevando o nível de competição entre os clubes e promovendo um cenário de incerteza, mas também de grandes oportunidades. Analistas táticos levantam hipóteses sobre mudanças de estilo de jogo. Rossi é um atacante versátil, capaz de atuar em diferentes posições ofensivas, o que permite que o Remo explore novas formações e estratégias de ataque.
Sua experiência em momentos de pressão pode ser crucial em clássicos e jogos decisivos, influenciando diretamente resultados e motivando colegas de equipe. A capacidade de Rossi de criar jogadas, envolver companheiros e finalizar com precisão coloca a equipe em um novo patamar competitivo, e isso, combinado com o fator psicológico sobre o adversário, pode transformar o campeonato em uma temporada histórica. Entre rumores e especulações, algumas vozes questionam se essa movimentação representa uma mudança cultural no futebol paraense. Até que ponto a lealdade histórica a um clube deve ser considerada diante de oportunidades profissionais? Rossi, ao aceitar o desafio do Remo, pode estar abrindo um precedente que influenciará decisões de jovens talentos, profissionais experientes e até gestores. A transferência deixa clara a complexidade do futebol moderno, onde paixão, estratégia e mercado se entrelaçam de forma intensa, e cada escolha repercute muito além das quatro linhas. Por fim, a expectativa é que cada jogo de Rossi pelo Remo seja cercado de atenção máxima. Torcedores, imprensa e especialistas observarão cada passo, cada lance e cada decisão do atacante. A temporada promete ser marcada por rivalidade intensificada, emoções à flor da pele e narrativas que envolvem história, paixão e suspense. Rossi entra para um capítulo decisivo de sua carreira, e o desfecho dessa história ainda está por escrever, mas certamente se tornará referência quando se falar em futebol paraense, rivalidade e grandes reviravoltas no cenário esportivo local. A tensão entre Papão e Remo promete atingir níveis históricos nas próximas semanas. Cada treino, cada entrevista e cada movimento de Rossi será acompanhado com lupa pela imprensa e pelos torcedores. Analistas esportivos apontam que a presença de um ídolo do rival não é apenas simbólica, mas estratégica. Ele conhece a fundo os pontos fortes e fracos do Paysandu, podendo influenciar diretamente no planejamento de partidas decisivas. A expectativa é que o Remo explore essa vantagem, ajustando posicionamentos, pressionando nas bolas paradas e utilizando Rossi como referência em jogadas de infiltração, criatividade ofensiva e finalizações precisas. Para Rossi, é um teste de inteligência tática e resiliência emocional, pois ele terá de lidar com cobranças dobradas e críticas intensas, ao mesmo tempo em que precisa mostrar comprometimento total com seu novo clube, algo que será decisivo para sua aceitação e sucesso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os torcedores do Paysandu, por sua vez, vivem um misto de frustração e incredulidade. A sensação de traição se mistura à curiosidade sobre como Rossi se comportará em campo. Memes e vídeos viralizando nas redes sociais refletem essa mistura de humor, indignação e especulação sobre futuras atuações. Em fóruns e grupos de fãs, cada lance do antigo ídolo é debatido como se fosse uma partida histórica, e análises minuciosas são feitas sobre sua postura dentro de campo, comunicação com companheiros e comprometimento. Essa pressão externa cria um cenário em que a narrativa da transferência transcende o futebol, transformando-se em um fenômeno cultural que envolve paixão, rivalidade e expectativa coletiva. A movimentação também reacende discussões sobre estratégias de contratação e mercado local. Especialistas avaliam que o Remo fez um movimento ousado, arriscando investir em um jogador com grande identificação pelo adversário. O resultado dessa decisão poderá influenciar futuras negociações, inspirar outros clubes a buscarem reforços em rivais diretos e até redefinir a forma como jogadores veteranos são valorizados em contextos de rivalidade. Rossi, nesse sentido, não é apenas um atleta contratado, mas um catalisador de mudanças estratégicas e emocionais no futebol paraense, cuja atuação será observada detalhadamente por torcedores, imprensa e concorrentes. Além disso, o aspecto emocional da transferência tem impacto direto no rendimento de toda a equipe do Remo. Integrar um atacante com histórico de rivalidade exige atenção da comissão técnica, paciência dos companheiros e capacidade de liderança por parte de Rossi. Ele precisará ganhar confiança rapidamente, criar entrosamento com novos colegas e assumir papel de protagonista em momentos decisivos. A química entre atletas será testada, e a capacidade de Rossi de equilibrar talento, experiência e carisma pode determinar o sucesso ou fracasso dessa ousada contratação.
O futuro do atacante e do clube está intimamente ligado à forma como essa adaptação será conduzida, transformando cada treino e cada partida em episódios de uma história que promete marcar o futebol paraense para sempre. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.